saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. É isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Se eu desejo a você um feliz Natal, significa que eu estou dizendo assim, que Jesus nasça na sua vida. Que Jesus possa nascer, encontrar espaço, lugar, para nascer em você. Aí sim, você terá um feliz Natal. Caso contrário, você pode ter uma comida um pouquinho melhor, você pode ter uma mesa um pouquinho mais bonita e continuar chorando por dentro, e continuar aflito. Se você se render a Ele, se entregar a Ele, de corpo, alma e espírito, se você permitir Jesus nascer em você, aí você terá um feliz Natal, não só no dia 25 de dezembro, você terá um feliz Natal todo dia. Você terá a paz, a alegria, o prazer de viver todo dia. Sem Ele, a gente não consegue ser completo. Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Nós vamos fazer a nossa oração. A gente sempre inicia o dia priorizando Deus, falando com Deus. Independente de religião. O nosso Deus é muito maior que religião. É muito maior que placa de igreja. Ele morreu por pessoas, por mim, por você, não foi por placa, não. Então, se você se tornar para Ele, Ele te transforma, Ele te muda, Ele te salva. Prepare um copo com água. Eu tenho aqui a minha caneca com água. Essa água vai servir de ponto de contato. Uma vez ela consagrada, ao beber dessa água, é nesse momento que a dor vai sair, a enfermidade vai embora. É nesse momento que você será fortalecido, fortalecida. Então vamos orar? Se possível, feche os olhos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, o que eu peço ao Senhor nesse dia de Natal é que o Senhor nasça dentro dessas pessoas. Eu peço que o coração daqueles que estão vivendo o avesso do que sonharam seja quebrantado ao ponto dessa pessoa convidar o Senhor para entrar, convidar o Senhor para operar nela o novo nascimento. Oh, meu Deus, quantas pessoas que hoje não tem nenhum motivo para comemorar, porque a vida dela está de ponta cabeça. Então que essas pessoas sejam alcançadas pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu Espírito. Oh, meu Deus, se há alguém agora doente, desenganado pela medicina, eu determino agora que ela seja curada, que a dor desapareça, que a enfermidade vá embora. Todos os espíritos opressores, depressores, o mal, em o nome de Jesus, sai agora. E que a Tua luz brilhe na vida dessas pessoas, meu Pai. Que a Tua palavra se cumpra na vida dessas pessoas. Abençoa os fiéis da sua casa, aqueles que têm um pacto, um voto com o Senhor, nesse altar do Hospital da Alma. Pessoas que vêm semeando na Tua palavra, que ela possa colher, meu Deus, o sobrenatural. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Eu determino que ainda nesse mês de dezembro aconteça o sobrenatural, a colheita na vida dessas pessoas.
Abençoa os inscritos no canal, os que deixaram o nome para oração. Abençoa as famílias. Proteja, guarda as crianças. Caia 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda. Protege-nos, meu Pai. Guarda-nos, Senhor. É o que nós te pedimos. Oh, meu Deus, nós colocamos tudo nas tuas mãos. Esse dia nas tuas mãos. A nossa vida nas tuas mãos. Que esse dia seja de boas notícias, de portas abertas, de realizações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí onde você está, se você pode, respire fundo. Receba a paz. Receba a vida. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém? Beba da água, crendo no poder divino. Então que hoje você tenha um feliz Natal. Que Jesus nasça em você. Tá bom? Aí você vai ter motivos para comemorar todos os dias da sua vida. Nós vamos ficando por aqui. Eu vou deixar aqui uma sugestão de palavra, de pregação. Se você puder ficar um pouco mais e ouvir, você só vai se alimentar. Quanto mais forte você está espiritualmente, mais você ganha imunidade contra o mal. Quanto mais fraco espiritualmente, qualquer ventinho te derruba. Então se você puder ficar um pouquinho mais, mal não vai fazer não, só vai fazer bem. Tá bom? Deus abençoe. Bom dia, bom Natal. Nós, cristãos, falamos muito agora nessa época do nascimento de Jesus. Do nascimento do nosso Senhor. Claro que para uma outra turma de cristãos que são apenas de nome, mas que não vivem a palavra, eles só são cristãos nessa época do ano. Tem muitos cristãos que só são cristãos agora, em Natal, em dezembro. E não são cristãos de viver a palavra e permanecer na palavra. Então chega essa época, até pelo apelo da mídia, eles lembram que são cristãos. Lembram que precisam unir a família, reunir a família. Lembram de fazer alguma caridade. Mas é só nessa época do ano. E aí, eu não queria entrar nos detalhes, né, historicamente falando, no dia que Jesus nasceu, que, diga-se de passagem, você já comemorou um aniversário depois da data do aniversário? O meu aniversário cai na quinta-feira, por exemplo, mas vamos comemorar no sábado? Vamos, chama lá os amigos e sábado canta parabéns como se fosse aquele dia. Quem já aconteceu com você isso? Então isso é de menos. Ah, mas Jesus não nasceu dia 25, tá bom, historicamente foi em janeiro. Mas vamos pular essa parte. Mas um dia ele nasceu e o dia que se comemora, tiraram o dia 25 para comemorar. Não é isso? É aquele aniversário que você fez na quinta, mas comemorou no sábado. Qual o problema? Quem foi visitar Jesus quando nasceu? Os pastores ou os reis magos? Quem que foi visitar Jesus quando nasceu? Os reis magos ou os pastores? Quem acha que foram os reis? Levanta a mão, deixa eu ver. Na internet também, deixa eu ver aí. Quem acha que foram os pastores? Não, os reis não eram pastores. Não. Reis eram reis magos. Do Oriente. Pastor é pastor de ovelha. Os dois foram, mas quem chegou primeiro? Os pastores ou os reis? Quem? Os pastores. Os pastores já estavam ali na redondeza, onde Jesus nasceu, na manjedoura.
Mas como que os pastores souberam que nasceu o rei dos judeus? Um anjo aparece para os pastores. Eu só queria que você entendesse que naquela época, como nos dias atuais, os pastores eram vistos com maus olhos por todos, porque eram homens que não tinham morada fixa. Hoje, para qualquer compra que você vai fazer, você tem que ter comprovante de endereço, você tem que ter uma morada. Naquela época, os pastores eram mal vistos, eram tidos como homens que não tinham morada fixa, homens que não tinham responsabilidade, homens que não tinham nenhum valor naquela época. Preste atenção. A Bíblia vai dizer em Lucas 2 que um anjo aparece para esses pastores, uma luz ilumina, esse anjo aparece em Lucas 2, versículo 8 em diante, vai dizer que esse anjo aparece para eles e diz assim: nasceu o rei dos judeus, o salvador do mundo, está aqui próximo. E quando os pastores estão ouvindo isso, nessa visão que esse anjo aparece, a Bíblia vai dizer que os céus se abrem e desce uma milícia celestial cantando paz na terra entre os homens, porque não havia paz. E o significado do nascimento de Jesus, o significado do Natal era restaurar a paz entre os homens, era salvar os perdidos, era resgatar justamente aqueles que estavam desprezados como os pastores, era resgatar justamente aqueles que eram tidos como um nada, como eram os pastores. Então, o real significado do Natal, do nascimento de Jesus, era resgatar a paz entre os homens, era trazer a paz entre os homens, era salvar os perdidos. Mas aí no Natal nós falamos muito do Senhor Jesus. E aí quando os pastores ouvem isso, esse coral celestial, eles ficam meio que assim em êxtase, e eles sobem, os anjos voltam, e eles vão visitar Jesus. Contam para Maria, para José, a visão que tiveram, que aconteceu. E a Bíblia vai dizer assim, que Maria guardou tudo isso no coração. Assim como Maria guardou no coração e não saiu contando para ninguém que um anjo apareceu para ela e disse que ela estaria grávida do Filho de Deus, para uma mulher ficar de boca calada sem sair contando para as amigas uma novidade é uma guerra. Você imagina, Maria recebeu a visita do anjo, você vai ser mãe do Filho de Deus. E a Bíblia diz que ela guardou em silêncio. Ela não saiu batendo de porta em porta, divulgando para as amigas, para todo mundo o que aconteceu. Tem coisas que você tem que guardar no coração. Tem coisas que você tem que viver com Deus primeiro, para depois viver para as pessoas. Tem coisas que é você com Deus, para depois passar para as pessoas. Esses pastores foram os primeiros a chegar. Os anjos cantaram para os pastores, não cantaram para a corte, não cantaram para o rei Herodes, mas os anjos cantaram para os pastores, paz na terra entre os homens. Os anjos cantaram para os pastores que eram tidos como um nada, porque não tinha morada fixa. Você que não tem morada fixa espiritualmente falando, você que está sendo mais desprezado da família, você que está sendo colocado de lado, Deus tem anjos, milícias, que Ele está encaminhando para você e dizendo que Ele quer resgatar você, que você tenha uma identidade. Mas aí, os reis magos, eu falo no domingo, eles vieram do Oriente, eles chegaram muito tempo depois, mas muito tempo. Quando Herodes já estava fazendo a lei
para matar as crianças nascidas de 2 anos para baixo. Mas antes de nascer Jesus, antes do Natal ser voltado em cima do nascimento de Jesus, e que a mídia e que o mercado, né, desvirtuou, não é mais Jesus, é o Papai Noel, é o presente, é a festa, as festividades, e dão valor ao Papai Noel, não ao nascimento de Jesus. Antes de nascer Jesus, ou antes de Jesus ser o principal, a peça principal do Natal, quem que realmente é o idealizador do Natal? O próprio Deus. O próprio Deus que vai idealizar o nascimento do seu Filho entre os homens para salvar o homem. E aí a gente vai olhando, antes de chegar em Jesus, nós vamos encontrar Deus, que é o idealizador do projeto salvador da humanidade. E aí vem uma segunda pessoa que a gente quase não lembra, mas é muito importante: José. A gente quase não lembra, mas ele é muito importante. Porque fala para um homem que está noivo, a sua noiva é virgem, que ela está grávida de um anjo. Um anjo apareceu para ela, vai ser mãe, sem ter relação sexual, sem ter contato sexual, e diz para esse homem aceitar, diz para esse homem acreditar. José, ele sai, abre e fecha aspas, do seu relacionamento, porque ele não podia falar para ninguém do projeto de Deus, do que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, o que fazer quando a barriga começar a crescer? E quando ele se afasta um pouco, o anjo vai aparecer para ele e vai dizer: não se afasta dela, pode ficar com ela, porque eu, Deus, disse e confirmo que ela está grávida e o meu plano vai se cumprir. José aceita o plano. José é uma peça fundamental porque ele aceitou o plano de Deus. Ele concordou com o plano de Deus. Casado com Maria, ele só vai ter relação sexual com Maria depois que Jesus nasce. Enquanto ela estava grávida, ele não teve contato sexual, porque Jesus nasceu de uma virgem, não foi só gerado na virgem, ele nasceu da virgem, está escrito. Eles só tiveram relação depois. Ele aceitou o plano. Uma outra pessoa magnífica é Maria. Maria falou que: cumpra em mim a tua vontade, Senhor. Eis a tua serva. Outra pessoa fundamental, os pastores. Os pastores que foram visitar Jesus, a Bíblia diz que foram os primeiros a visitar Jesus. E saíram espalhando que nasceu o rei. Depois vem os magos. Que quando os magos chegam para Herodes, que é o rei, eles vão dizer assim para Herodes: onde nasceu o rei? Ele não nasceu príncipe, ele nasceu rei. Os magos vão chegar para Herodes, porque eles vieram acompanhando as estrelas, eram cientistas, astrólogos da época, e eles chegam e vão perguntar: onde está, ou onde nasceu o rei? Eles vão levar, a Bíblia diz que quando eles encontram Jesus, preste atenção nesse detalhe, eles adoram, cultuam Jesus. Não Maria, não José, mas ainda uma criancinha, pois é, mas eles servem a Jesus e dão presentes para
Jesus, mas é uma criancinha ainda. Nem sabe o que é ouro, mirra e incenso. Mas eles dão para Jesus. Ouro significa que ele é rei. Incenso, o ministério sacerdotal de Jesus, sacerdote. E mirra, o ministério sacrificial, porque ele seria sacrificado na cruz. Eu ia falar domingo todos esses detalhes, mas já estou indo embora, tá vendo? Já vou terminar. Quando eu falo assim, mais 2 horas. Eu falei de 5 pessoas. Agora vem Jesus, a 6ª pessoa. Deus, ele se fez homem. E feito homem, ele se permite passar por tudo que o ser humano passaria para salvar a humanidade. E a 7ª pessoa, mais importante, é você. Sou eu. Que só existe Natal, só existe nascimento de Jesus porque existe você. Existe eu, existem nós. Senão não teria nascido Jesus. Ele só nasceu por você, por mim. E às vezes a gente não dá o devido valor. A gente nem sabe o significado real do nascimento dele. Nasceu para trazer paz entre os homens. Eu posso não ter paz mundial, eu posso não ter paz e não mudar o mundo, mas eu posso ter paz entre a minha família. Eu posso ter paz entre com quem eu convivo. Eu posso permitir Jesus nascer na minha vida, na minha casa, dentro da minha vida, para ter paz entre aqueles que eu convivo. E aí? Natal. Nasce Jesus para te salvar, para me salvar. Será que valeu a pena? Porque o que Deus fez com o nascimento de Jesus? É o santo, o santíssimo, que se fez pecador para nos salvar. Jesus é o santo que se fez pecador para nos salvar. Jesus é o juiz que se fez réu para nos salvar. Jesus é a fonte que secou para nos saciar. Jesus é o Deus que desce do céu e passa a ter uma forma humana para nos salvar. O nascimento de Jesus simplesmente é o próprio Deus se permitindo ser humilhado, envergonhado, crucificado para nos salvar. Ele carregou todos os nossos pecados, tudo para nos salvar. Ele só nasceu para nos salvar, porque ele já era Deus. Antes da formação do mundo, está escrito, ele já era. Antes de mundo existir, ele já existia. E ele só nasceu para nos salvar. E será que está valendo a pena? Paz na terra entre os homens. Pede perdão para quem você magoou. Hoje, passa a ter paz entre a sua casa. Paz na terra entre os seus. Mas ele me fez mal, ele que está errado. Peça perdão. Não custa. Deus desceu tanto para nos salvar e a gente não consegue pedir perdão. Deus, ele desceu tanto de nível para nos salvar. Você sabe o que é o rei se fazer de mendigo para nos salvar?
E a gente é orgulhoso, nós somos presunçosos, nós não descemos 1 milímetro. Nós somos prepotentes, nós somos orgulhosos. Se Deus fosse ou pensasse como a gente, nós estaríamos perdidos. Jesus não teria nascido para nos salvar. E a gente não desce. A gente não se converte mesmo. Nesse Natal, paz na terra entre os homens. Entre ter razão e ter paz, tenha paz. Mas eu tenho razão, tenha paz. Entre ter razão e ter paz, um policial me disse isso. O policial falou, eu fechei uma pessoa no trânsito sem querer. O sujeito veio, me fechou, buzinou, desceu, veio na minha janela, eu com a arma aqui na mão, mas veio na minha janela, me xingando de tudo quanto é nome. Entre ter razão e ter paz, ele disse, eu preferi ter razão. Porque na autoridade que ele tinha, na altura, e o desacato e a ameaça que o rapaz estava causando, na hora ele podia dar um tiro. Ele falou, entre ter razão e ter paz, eu preferi ter paz. Paz na terra, entre os homens. Pelo menos entre 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 10 pessoas da sua casa. A gente tem que amadurecer um pouquinho. O pinheiro, a árvore de Natal. Bicho, o que você acha da árvore de Natal? Eu acho linda. Você sabe por que é um pinheiro? A árvore de Natal? Porque o pinheiro é uma das poucas árvores que fica verde o ano inteiro. Significa que a nossa fé, ela tem que permanecer viva, verde, não seca, verde, viva, o ano inteiro, todos os dias. Assim como virou tradição a troca de presentes, né? o dar presentes, porque os magos trouxeram presentes para Jesus. As pessoas, elas vão enfeitar agora uma árvore de Natal, vão colocar algumas bolas de enfeite, presentes simbolizando e trocam presentes. Aí você vai dizer assim, ô bispo, é pecado ter a árvore de Natal na minha casa? Porque me disseram que se eu colocar a árvore de Natal em casa, isso é idolatria, a árvore é um poste ídolo. Idolatria é tudo aquilo que você coloca acima ou no lugar de Deus. Idolatria a filho, a marido, idolatria a coisas, a pessoas, é idolatria. Agora, eu coloco uma árvore de Natal lá em casa, nessa época, vou enfeitá-la, não idolatro, é mais um adorno. E você acha que eu vou para o inferno porque eu botei uma árvore em casa com algumas bolinhas coloridas e que daqui a pouco eu já vou tirar daqui a alguns dias? Você acha mesmo que o Jesus, o Deus que fez tudo isso, que deu seu filho, que se fez homem, que nasceu para me salvar, morreu para me salvar, você acha que eu vou para o inferno porque eu botei uma árvore de Natal em casa? Você tem certeza? Por isso que eu digo que se você lê a Bíblia, ninguém te engana. Ai, ai. Tem gente que, porque não usa uma fé racional, ela até vacina outras pessoas contra Jesus. É a pessoa coando
coando o mosquito e engolindo o camelo. Procurando e achando pecado, erro onde não tem, mas está engolindo o pecado, está vivendo muito pior, mas está arrumando alguns pretextos. Sim ou não? Então, é Natal. Paz na terra entre os homens. Paz. Para eu ter paz com o meu próximo, primeiro eu tenho que ter paz comigo mesmo. Paz na minha consciência para com Deus. Paz na minha fidelidade para com Deus. Na minha vida com Deus. José aceitou o plano. O mesmo anjo que apareceu para Maria e para José, é o mesmo anjo que apareceu para Zacarias, lá no santuário, e disse: Isabel, tua mulher, vai dar à luz um filho. Ele era sacerdote, e ele vai virar para o anjo e vai dizer: mas como que isso vai acontecer? Sacerdote. E o anjo diz que ele ia ficar mudo só porque ele duvidou. Sacerdote duvidou. Mas José, que nem era sacerdote, aceitou o plano. Porque alguém vai dizer mais: mas também se um anjo aparecer para mim, eu aceito. Pois é, o anjo apareceu no santuário, no altar, para o sacerdote, e disse: tua oração foi ouvida. Ele duvidou. Ficou mudo os 9 meses. Só porque duvidou. Tem um monte de crente mudo. Faz tempo, mudo, não tem o que falar, não tem o que testemunhar, porque vive duvidando do plano, ao invés de aceitar o plano. Quem sabe, Deus está te chamando para você se reconciliar com Ele e se reconciliar com pessoas. Quem sabe Deus está te chamando para você hoje ser um dos magos, um dos reis, que vão dar um presente de oferta para Jesus. Uma oferta de ouro, de mirra ou de incenso. Para um é 1.000, para outro é 100, para outro é 10 reais. Mas é uma oferta. Jesus era um bebezinho assim, Eles deram o ouro, a mirra e o incenso para Jesus. Eles cultuaram Jesus. Aí você quer dar oferta, dízimo, você diz assim: vou fazer para a igreja. Não, não é para a igreja. Vai ser usado na igreja. Quem usou o ouro, o incenso e a mirra? Quem administrou? Quem? Jesus? José, Maria. Jesus era um bebezinho nessa época. Quase 2 anos, quando os reis chegaram. Vou dar oferta para a igreja. Não, não é para a igreja. Vai ser usado na igreja, vai ser administrado na igreja. Você vai fazer para Deus. Faz para Deus. Pastor, o bispo, eu não estou acreditando nesse negócio de pastor, não. Que o anjo apareceu, cantou para pastor. Coloca aí então para a gente ler rapidinho. Lucas 2, versículo 8 em diante. Aí vamos ler e vamos terminar. Porque tem gente agora que já se reconciliou, só de ouvir e decidir se reconciliar com Deus. Versículo 8 em diante. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais,
Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Dava para fazer uma canção só com essa frase. É a canção do nascimento de Jesus. A milícia, o coral de Deus. Você sabe o que é o coral de Deus de vir cantar para anjos, para pastores, que na época eram os mais desprezados? Continua. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as, onde? No coração. Guarda a palavra de Deus, meu amigo. Medita no coração. Vamos lá. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Amém? Tá bom, né? Quer mais não, né? Mateus 2. Você sabe que Mateus fala de um Jesus rei. Porque Mateus vai falar de um Jesus rei. Ele tem que falar da genealogia, porque todo rei tem uma genealogia. Todo rei tem que ter os seus antepassados. Por isso que Mateus fala de um Jesus rei. E aí quando ele vai falar do nascimento ou de Jesus rei, ele fala da genealogia que viria da raiz de Davi. Fala até lá da época de Adão, que Jesus viria como um rei. Marcos e João vai falar de um Jesus servo. E porque eles vão falar de um Jesus servo, eles já não precisam falar de genealogia, porque o servo não precisa ter genealogia, ele só é servo. Não precisa ter os seus antepassados. Lucas vai falar do Jesus homem. Aí Lucas que vai falar da época de Adão, porque ele vai falar do Jesus homem que veio em forma humana, uma espécie de Adão, para salvar o ser humano. Mateus 2, versículo 1: e tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Ele nasceu rei, não nasceu príncipe. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Versículo 11. E entrando na casa acharam o menino com Maria, sua mãe. Os pastores encontraram o menino onde? Na manjedoura, não foi? Envolvido em faixas, porque a criança nos seus 8 dias, ou 7 dias primeiros, ficava envolvido em faixa.
acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Adoraram o menino, não Maria, não José. Adore a Jesus, que não é menino, é Deus. Fique em pé, por favor. É Natal, paz na terra entre os homens. Nascimento de Jesus, paz na terra entre os homens. Por isso ele nasceu, para resgatar a paz na terra entre os homens.